Milionário não aceitava ter um filho com a empregada, mas quando o bebê nasceu, algo inexplicável aconteceu. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A mansão de Antônio Ramos, em Londrina, estava silenciosa naquela quinta-feira de outubro. O empresário de 40 anos havia chegado mais cedo do que costume, cansado após uma semana intensa de negociações. Sua empresa de exportação de café atravessava um período próspero, mas as responsabilidades pesavam sobre seus ombros. Larissa Ribeiro, de 26 anos, organizava discretamente os últimos detalhes da casa. Havia trabalhado ali por meses, sempre dedicada e respeitosa. Seus olhos refletiam uma ingenuidade que contrastava com o ambiente sofisticado da mansão. Sonhava em juntar dinheiro suficiente para abrir sua pequena lojinha de roupas, um projeto que alimentava desde a adolescência. Antônio a observou enquanto ela ajeitava as almofadas do sofá. Pela primeira vez, notou como seus cabelos dourados brilhavam sob a luz do lustre. Talvez fosse o cansaço ou a solidão que sentia após anos de relacionamentos superficiais, mas algo nela o atraiu de forma diferente. Larissa, chamou com a voz ligeiramente rouca. Ela se virou, sempre solícita. Sim, senhor Antônio. Você pode preparar um jantar para 2? Cancelei meu compromisso desta noite. A confusão no rosto dela foi evidente. 2, senhor. A senhora que vem jantar tem alguma preferência? Não haverá nenhuma senhora. Jantar para nós 2. O coração de Larissa acelerou. Em todo o período que esteve ali, nunca haviam compartilhado uma refeição. Antônio sempre mantinha distância profissional, tratando-a com educação, mas jamais atravessando certas linhas. O jantar transcorreu de forma surpreendentemente agradável. Antônio descobriu que ela era formada em administração, mas não conseguiu emprego na área. Larissa descobriu que por trás da fachada de empresário bem-sucedido havia um homem que cresceu em família humilde e conquistou tudo com trabalho árduo. Por que nunca me contou sobre sua formação? Perguntou ele, servindo-lhe mais vinho. Não achei que fosse relevante para o trabalho doméstico, respondeu ela, sentindo as bochechas corarem pelo efeito do álcool. Você tem sonhos, Larissa. Isso sempre é relevante. A conversa se estendeu pela madrugada. Quando Antônio sugeriu que ela ficasse para tomar um último drink, Larissa sabia que estava cruzando uma linha. Mas havia algo no olhar dele que raramente mostrava que a fez aceitar. O que aconteceu naquela noite foi intenso e inesperado. Antônio foi gentil, diferente do sedutor calculista que as mulheres da cidade conheciam. Larissa se entregou por completo, acreditando que talvez aquele momento pudesse ser o início de algo verdadeiro. Na manhã seguinte, Antônio acordou primeiro. Olhou para Larissa dormindo ao seu lado e a realidade o atingiu como um golpe. Ela era sua empregada. Ele havia cruzado uma linha que jamais deveria ter cruzado. Quando Larissa acordou, encontrou apenas um bilhete sobre o criado mudo. Precisei sair cedo. Vamos fingir que ontem não aconteceu. Por favor, continue com suas tarefas normalmente. As lágrimas queimaram seus olhos. Ela se vestiu rapidamente e desceu para a cozinha, tentando processar o que havia acontecido. Antônio chegou no final da tarde, formal e distante como sempre. Nem sequer olhou em sua direção. Durante as semanas seguintes, a tensão era palpável. Antônio evitava ficar sozinho com ela. Chegava tarde e saía cedo. Larissa cumpria suas obrigações com profissionalismo, mas sentia o coração despedaçar-se a cada olhar frio que recebia, até que 6 semanas depois, o inevitável aconteceu. Larissa estava na cozinha preparando o café da manhã quando uma onda de náusea a dominou. Correu para o banheiro e vomitou. Sentada no chão frio, com as mãos tremendo, ela contou os dias no calendário mental. Estava atrasada, muito atrasada. Naquela tarde, depois de confirmar suas suspeitas com um teste de farmácia, Larissa esperou Antônio voltar do escritório. Ele entrou pela porta da frente, afrouxando a gravata quando ela apareceu no hall. Senhor Antônio, preciso falar com você. Estou cansado, Larissa.
Pode ser amanhã? Estou grávida. As palavras ecoaram pelo hall como um tiro. Antônio parou completamente, sua expressão transformando-se em choque puro. O que você disse? Estou grávida, de 6 semanas. Sua voz era firme, mas ele podia ver suas mãos tremendo. Antônio sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Toda sua vida cuidadosamente construída, sua liberdade, sua reputação, tudo parecia ruir naquele momento. Você tem certeza? Fiz o teste 3 vezes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Larissa observou as expressões passarem pelo rosto dele. Choque, negação, pânico e, finalmente, uma frieza que ela nunca havia visto antes. Existe uma solução para isso, disse ele finalmente com voz controlada. Larissa o encarou sem compreender. Conheço um médico discreto. Pode ser resolvido rapidamente, sem complicações. A compreensão atingiu Larissa como um soco no estômago. Ela recuou um passo, o horror estampado no rosto. Você está me pedindo para... Estou oferecendo uma saída. Para nós dois. Não. A palavra saiu como um sussurro inicialmente, depois com mais força. Não. Jamais faria isso. Larissa, seja sensata. Você é jovem. Tem toda a vida pela frente. Não precisa se prender a essa situação. Essa situação? É assim que você se refere ao seu filho? A palavra filho fez Antônio estremecer. Ele não queria pensar nesses termos. Não ainda. Não posso voltar para a casa dos meus pais assim, disse ela, as lágrimas finalmente escorrendo. Eles são muito religiosos. Isso os mataria de desgosto. Mas também não posso fazer o que você está sugerindo. Vai contra tudo em que acredito. Antônio passou a mão pelos cabelos frustrado. Então, o que você quer de mim? Eu não quero nada. Apenas não sei o que fazer. Ele a olhou por um longo momento, vendo o desespero em seus olhos. Uma parte dele sentiu pena, mas a maior parte estava tomada pelo pânico. Você pode continuar morando aqui até a criança nascer, disse ele finalmente com voz fria. Vou custear os gastos médicos e você terá o que precisar. Mas não se iluda achando que isso significa alguma coisa entre nós. Aquela noite foi um erro que não se repetirá. As palavras foram como facadas no coração de Larissa. Ela assentiu, sem conseguir falar. E outra coisa, continuou ele, implacável. Isso fica entre nós. Ninguém mais pode saber da verdade, você entende? Entendo, ela sussurrou. Ótimo. Agora, se me dá licença, tenho trabalho a fazer. Antônio subiu as escadas, deixando Larissa sozinha no hall. Ela se sentou no primeiro degrau e chorou silenciosamente, uma mão sobre a barriga ainda plana, onde crescia uma vida que mudaria tudo para sempre. Lá em cima, trancado em seu escritório, Antônio serviu-se um uísque duplo e tentou processar o que havia acontecido. Aos 40 anos, sempre havia sido cuidadoso, sempre havia controlado cada aspecto de sua vida. Como havia permitido que isso acontecesse? Olhou pela janela para a cidade iluminada e se perguntou como uma única noite poderia destruir tudo o que havia construído. Não sabia que, na verdade, ela estava prestes a lhe dar algo que ele nunca soube que queria. A noite caiu sobre Londrina, marcando o fim de uma vida como eles a conheciam e o início de uma jornada que testaria os limites do orgulho, do medo e, eventualmente, do amor. Os meses seguintes foram uma dança cruel de proximidade e distância. Antônio cumpriu sua palavra. Larissa continuou morando na mansão, recebeu cuidados médicos particulares e nunca lhe faltou nada material. Mas, emocionalmente, ele se tornou um fantasma. Chegava sempre após a meia-noite, quando sabia que ela estaria dormindo. Saía antes do amanhecer, deixando apenas bilhetes com instruções sobre compromissos ou necessidades da casa. Quando, inevitavelmente, se encontravam, ele a tratava com uma polidez gelada que doía mais que qualquer grito. Larissa tentava manter a dignidade. Cumpria suas tarefas domésticas com a mesma dedicação de sempre, adaptando-se às limitações que a gravidez impunha. Aos 3 meses, quando as náuseas matinais se intensificaram, ela começou a trabalhar meio período,
mas nunca pediu ajuda ou demonstrou fraqueza na frente dele. A solidão, porém, era sufocante. Suas amigas notaram o distanciamento, mas ela inventava desculpas para não sair. Aos pais disse que estava trabalhando em um projeto importante que exigia dedicação total. A mentira pesava em sua consciência, mas a alternativa seria pior. Durante o 4º mês, Antônio trouxe Gabriela para jantar, uma advogada loira e sofisticada, do tipo que sempre frequentava sua vida. Larissa serviu o jantar em silêncio, observando como eles conversavam e riam. Quando Gabriela passou a noite, Larissa permaneceu acordada em seu quarto, as mãos sobre a barriga que começava a se arredondar, ouvindo os sons que vinham do andar de cima. Ela é muito discreta, comentou Gabriela na manhã seguinte, enquanto Larissa servia o café. Há quanto tempo trabalha para você? Alguns meses, respondeu Antônio sem olhar para Larissa. Ela parece ter engordado desde a última vez que estive aqui. Você deveria conversar com ela sobre isso. Larissa sentiu as bochechas queimarem. Antônio apenas murmurou algo ininteligível e mudou de assunto. Durante o 5º mês, as visitas femininas se tornaram mais frequentes. Antônio parecia determinado a provar para si mesmo que nada havia mudado em sua vida. Carla, uma empresária do ramo imobiliário. Patrícia, uma médica pediatra que ironicamente elogiou a barriguinha de Larissa, assumindo que fosse apenas ganho de peso. Cada nova mulher era uma punhalada no coração de Larissa. Ela começou a se questionar se realmente havia sentido algo especial naquela noite ou se foi apenas uma ilusão sua. Antônio parecia completamente indiferente à sua presença, como se ela fosse apenas mais um móvel da casa. No 6º mês, quando Larissa desmaiou na cozinha, Antônio finalmente quebrou o silêncio. O que aconteceu? Perguntou, aparecendo na cozinha após ouvir o barulho da queda. Apenas um mal-estar, respondeu ela tentando se levantar. Você está pálida. Ele a ajudou a se sentar. Comeu alguma coisa hoje? Não tive tempo. Pelo amor de Deus, Larissa, você precisa se alimentar adequadamente. Foi a primeira vez em meses que ele se dirigiu a ela com algo além de frieza. Por um momento, ela viu um lampejo de preocupação genuína em seus olhos. Vou pedir comida japonesa, disse ele, pegando o telefone. Você gosta de salmão? Gosto, respondeu ela, surpresa com a atenção. Jantaram juntos pela primeira vez desde aquela noite fatídica. Antônio perguntou sobre os exames, se estava tudo bem com o bebê. Larissa respondeu timidamente, esperando que aquilo fosse o início de uma mudança. Mas na manhã seguinte, ele voltou ao comportamento anterior. Chegou com Renata, uma ruiva que falava alto e ria de tudo. Larissa compreendeu que o momento de cuidado havia sido apenas um lapso momentâneo. O 7º mês trouxe as primeiras dores nas costas. Larissa trabalhava mais devagar, mas nunca parava. Uma tarde, enquanto dobrava roupas no quarto de hóspedes, sentiu uma dor aguda. Gemeu baixinho, segurando a barriga. Está tudo bem? A voz de Antônio a assustou. Ela não o havia ouvido chegar. Sim, apenas... O bebê está mais ativo hoje. Ele se aproximou hesitante. Posso... Larissa assentiu, sem acreditar no que estava acontecendo. Antônio colocou a mão sobre sua barriga e, naquele momento, o bebê chutou forte. Deus meu, sussurrou ele, os olhos arregalados. Ele faz isso toda vez que eu ouve música, disse Larissa suavemente. Ou quando fico nervosa. Ele? Não sabemos ainda, mas eu sinto que é menino. Antônio manteve a mão ali por mais alguns segundos, uma expressão estranha no rosto. Então, como se despertasse de um transe, recuou. Você deveria descansar mais, disse ele, voltando ao tom formal. Não precisa trabalhar tanto. Preciso me manter ocupada. Por quê? A pergunta a pegou desprevenida. Porque pensar doía, porque a solidão era insuportável, porque cada chute do bebê a lembrava de que estava criando uma vida sem pai. Apenas preciso, respondeu ela. Antônio a estudou por um momento. Então assentiu e saiu do quarto. No 8º mês, Larissa começou a ter dificuldades para dormir. O bebê estava grande e se mexia constantemente durante a noite. Uma madrugada,
Desceu para a cozinha em busca de um chá de camomila e encontrou Antônio sentado à mesa da cozinha com um copo de uísque à frente. Desculpe, disse ela constrangida. Não sabia que você estava aqui. Não consegue dormir? Não muito ultimamente. Eles ficaram em silêncio por um momento. Larissa preparou seu chá consciente de que ele a observava. Você já pensou em nomes? Perguntou ele de repente. Alguns, respondeu ela surpresa. Se for menina, talvez Zoe. Se for menino, talvez Miguel. Zoe é bonito, significa vida. Você sabe grego? Estudei na faculdade. Ele tomou um gole do uísque. Minha mãe se chamava Zoe. Larissa o olhou com curiosidade. Ele raramente falava sobre sua família. Tia, ela era uma mulher forte, continuou ele. Criou 3 filhos sozinha depois que meu pai morreu. Você tem irmãos? 2 irmãs. Moram em São Paulo. Elas sabem sobre... Não, ninguém sabe. O silêncio voltou a pairar entre eles. Larissa terminou seu chá e se levantou para ir embora. Larissa, ela se virou. Você está com medo? A pergunta a desarmou completamente. Até então, ela havia se esforçado para parecer forte, corajosa, capaz de lidar com tudo sozinha. Muito, admitiu ela, a voz quebrando ligeiramente. Eu também. Foi a primeira vez que ele demonstrou vulnerabilidade desde a noite em que soube da gravidez. Larissa quis se aproximar, oferecer conforto, mas sabia que ele recuaria. Vai ficar. Tudo bem, disse ela suavemente. Você não precisa se preocupar com nada. Depois que o bebê nascer, vou embora, e você poderá continuar sua vida normalmente. É isso que você quer? É o que precisa acontecer. Antônio assentiu lentamente, mas algo em sua expressão sugeria que a resposta não o satisfazia. No 9º mês, Larissa estava enorme e desconfortável. Antônio havia contratado uma enfermeira para acompanhá-la durante o dia, mas ainda mantinha distância. As visitas femininas continuavam, embora menos frequentes. Uma noite, Larissa sentiu as primeiras contrações. Eram fracas, espalhadas, mas ela sabia que era o começo. Bateu na porta do quarto de Antônio. Acho que está começando, disse ela quando ele abriu. Antônio empalideceu. Agora? Você tem certeza? As contrações começaram há 1 hora. Vou pegar as chaves do carro. Antônio. Ele se virou. Obrigada. Por tudo. Ele a olhou intensamente, como se quisesse dizer algo importante, mas apenas assentiu. Vamos ter um bebê, disse ele mais para si mesmo que para ela. Vamos, concordou Larissa, sem saber que essa seria a última vez que se refeririam ao bebê como nosso por muito tempo. A viagem ao hospital foi silenciosa, pontuada apenas pelos gemidos baixos de Larissa durante as contrações. Antônio dirigia com as mãos tensas no volante, lançando olhares preocupados pelo espelho retrovisor. O que nenhum dos dois esperava era que, nas próximas horas, tudo mudaria mais uma vez. O bebê que estava por nascer não seria apenas o fim de 9 meses de tensão, seria o início de uma transformação que nenhum deles estava preparado para enfrentar. O parto durou 8 horas. Antônio passou todo esse tempo na sala de espera, caminhando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Havia ligado para o escritório, dizendo que tinha uma emergência familiar, sem dar detalhes. Cada gemido que ouvia pelo corredor fazia seu estômago se contrair. Às 3h47 da manhã, uma enfermeira apareceu na porta. Senhor Ramos, parabéns, o senhor tem uma filha. Uma filha. As palavras ecoaram em sua mente como um eco distante. Ele havia se preparado mentalmente para bebê, uma palavra abstrata, algo que poderia manter a distância emocional. Mas filha era diferente, era pessoal, era real. Como está a mãe? Perguntou a voz rouca. Bem, cansada, mas bem. Quer conhecer a bebê? Antônio hesitou. Durante 9 meses havia se convencido de que poderia manter distância, que aquilo era apenas uma complicação temporária em sua vida. Mas agora, diante da realidade, sentia algo estranho no peito. Sim, disse finalmente. A enfermeira o conduziu até uma janela de vidro. Do outro lado, em um pequeno berço,
estava uma criaturinha minúscula, com punhos cerrados e face avermelhada. Um cartão no berço dizia: Zoe Ramos. Ela é pequena, mas saudável, disse a enfermeira. 2 quilos e 800 gramas. Antônio olhou para a filha, sua filha, e sentiu o mundo desmoronar ao redor dele. Não era o desmoronamento que havia temido durante meses, de destruição e perda. Era diferente. Era como se todas as paredes que havia construído ao redor do coração começassem a ruir, deixando-o vulnerável e exposto. Posso pegá-la? Claro, deixe-me ajudá-lo. A enfermeira colocou Zoe em seus braços com cuidado. Ela era tão pequena, tão frágil, que Antônio teve medo de machucá-la. Mas quando ela abriu os olhos, olhos escuros como os seus, e o fitou com aquele olhar recém-nascido, algo dentro dele se quebrou definitivamente. Oi, pequena, sussurrou ele, a voz embargada. Eu sou seu pai. As palavras saíram naturalmente, sem filtro, sem as barreiras que havia erguido. Zoe moveu a boquinha e fez um som baixinho como se estivesse respondendo. Ela reconhece sua voz, disse a enfermeira sorrindo. Bebês ouvem enquanto estão no útero. Antônio fechou os olhos, lembrando-se de todas as vezes que havia falado com Larissa durante a gravidez, mesmo que friamente. Zoe havia escutado tudo. Onde está a mãe? Perguntou. Está descansando. O parto foi longo, mas ela foi muito corajosa. Corajosa. Claro que havia sido. Larissa enfrentou 9 meses de solidão, desprezo e incerteza, e ainda assim trouxe Zoe ao mundo com segurança. Posso vê-la? Claro, mas seja gentil. Ela está exausta. Antônio devolveu Zoe ao berço com relutância e seguiu a enfermeira até o quarto. Larissa estava pálida, com cabelos grudados no rosto pelo suor, mas havia uma serenidade em sua expressão que ele nunca havia visto antes. Oi, disse ela suavemente quando o viu entrar. Oi, como você está? Cansada, mas feliz. Ela sorriu, fracamente. Você já a viu? Já, ela é perfeita. Parece com você. Antônio se aproximou da cama, sem saber bem o que fazer com as mãos. Larissa, Não precisa dizer nada, interrompeu ela. Sei que isso não muda, nada entre nós, mas mudava. Antônio sabia que mudava tudo, mesmo que não conseguisse admitir ainda. Obrigado, disse ele finalmente. Pelo quê? Por ter cuidado dela, por ter cuidado de você mesma, por ter sido corajosa quando eu fui covarde. Larissa o olhou surpresa. Era a primeira vez em meses que ele demonstrava algum tipo de gratidão ou reconhecimento. Ela vai se chamar Zoe, disse ela, como sua mãe. Você lembra? Lembro de tudo. Eles ficaram em silêncio por um momento. O peso de 9 meses de silêncio e mágoa pairando entre eles. Vou deixar você descansar, disse Antônio finalmente. Qualquer coisa que precisar... Eu sei, obrigada. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Larissa? Sim? Ela vai ficar bem, eu prometo. Durante os 3 dias seguintes, Antônio praticamente morou no hospital. Oficialmente, estava ali para cuidar dos procedimentos burocráticos e garantir que Larissa e Zoe tivessem os melhores cuidados. Mas a verdade era que ele não conseguia se afastar. Passou horas observando Zoe através da janela do berçário. Aprendeu a reconhecer seus diferentes tipos de choro, os movimentos que fazia quando estava com fome, a forma como seus pequenos dedos se fechavam quando alguém tocava sua palma. Você está aqui de novo, disse Larissa na segunda noite quando o encontrou no corredor. Estava apenas verificando se estava tudo bem. Às 2 da manhã, Antônio não tinha resposta para isso. Não sabia explicar a força magnética que o atraía para ali, a necessidade de estar perto de Zoe. Quer segurá-la? Perguntou Larissa. A enfermeira disse que posso ficar com ela no quarto por algumas horas. Eu não sei como. Eu te ensino. Nos minutos seguintes, Larissa pacientemente ensinou Antônio como segurar Zoe corretamente, como apoiar sua cabeça,
como interpretá-la quando ela chorava. Ele era desajeitado no início, mas aprendeu rapidamente. Viu? Você é um natural, disse ela, observando como Zoe se acalmava em seus braços. Ela é tão pequena, murmurou ele. Como algo tão pequeno pode ser tão completo? Ela tem suas mãos, observou Larissa, e seu queixo teimoso. Queixo teimoso? Você faz essa mesma expressão quando está concentrado. Antônio olhou para Larissa, percebendo que ela o havia observado muito mais do que ele imaginava. Havia detalhes sobre ele que ela notou mesmo durante os meses de frieza. Larissa, sobre esses meses, eu fui cruel. Você estava com medo. Isso não é desculpa? Não, não é, mas eu entendo. Como pode entender? Eu a tratei como se fosse invisível. Trouxe outras mulheres para casa, fiz você passar por isso sozinha. Porque eu sabia que você estava lutando contra algo maior que o medo. Estava lutando contra sentimentos que não sabia como lidar. Antônio ficou em silêncio, impressionado com a percepção dela. Você me conhece melhor do que eu mesmo, admitiu ele. Duas pessoas não criam uma vida juntas sem se conhecerem profundamente, disse ela suavemente, mesmo que não queiram admitir. No terceiro dia, chegou a hora de irem para casa. Antônio havia providenciado um berço, roupas e todos os equipamentos necessários. Também havia contratado uma enfermeira para ajudar nos primeiros dias. Não precisa de enfermeira, disse Larissa. Eu posso cuidar dela. Você precisa descansar. E eu não sei nada sobre bebês. Você quer ajudar? A pergunta o pegou desprevenido. É uma pergunta simples, Antônio. Você quer ajudar a cuidar de sua filha? Filha. Ele gostava de como soava quando ela dizia assim. Sim, admitiu ele, eu quero. Então não precisamos de enfermeira. Podemos aprender juntos. A viagem para casa foi tensa de uma forma diferente. Antônio dirigia com extremo cuidado, como se estivesse transportando cristal. Larissa segurava Zoe no banco traseiro, observando cada movimento da bebê. Ela está bem? Perguntou ele pelo 15ª vez. Está bem. Pare de se preocupar tanto. Não consigo. E se ela estiver com frio? E se o cinto de segurança estiver apertado demais? E se... Antônio! Larissa riu pela primeira vez em meses. Você está sendo um pai superprotetor. Eu sou pai, disse ele, mais para si mesmo que para ela. Eu sou pai. Sim, você é. De volta à mansão, Antônio insistiu em carregar Zoe até o quarto que havia preparado para ela. Era um quarto pequeno, adjacente ao de Larissa, decorado em tons suaves de amarelo e branco. Você fez isso? Perguntou Larissa, impressionada. Contratei uma decoradora, mas supervisionei cada detalhe. Está perfeito. Eles colocaram Zoe no berço e ficaram ali, observando-a dormir. Havia algo profundamente íntimo naquele momento, como se fossem uma família de verdade. Larissa, disse Antônio suavemente, eu gostaria que você soubesse que não me arrependo. Do quê? Daquela noite, da gravidez, de Zoe. Eu estava com medo, mas nunca me arrependi. Larissa sentiu os olhos marejarem. Eu também não. Podemos tentar ser uma família. Não sei como fazer isso, mas quero tentar. Antônio, sei que não tenho direito de pedir isso depois de como me comportei. Mas olhe para ela, disse ele, indicando Zoe. Ela merece ter pais, que pelo menos tentem. Larissa olhou para a filha, depois para Antônio. Via sinceridade em seus olhos, mas também medo. Muito medo. Podemos tentar, disse ela finalmente. Mas devagar. Passo a passo. Passo a passo, concordou ele. Nenhum deles sabia que os passos que estavam prestes a dar os levariam por um caminho muito mais complexo e transformador do que qualquer um havia imaginado. O nascimento de Zoe havia despertado algo em Antônio. Mas despertar um coração que esteve fechado por tanto tempo não era um processo simples. E para Larissa, que havia passado meses construindo suas próprias defesas contra a dor, confiar novamente seria o maior desafio de sua vida.
Mas por enquanto, ali no quarto silencioso, com sua filha dormindo pacificamente, eles tinham esperança. E às vezes, a esperança é o suficiente para começar. As primeiras semanas em casa foram um aprendizado constante. Antônio havia cancelado todos os compromissos não essenciais e trabalhava de casa, justificando aos sócios que estava lidando com questões familiares importantes. Pela primeira vez em anos, a vida empresarial ficou em segundo plano. Zoe era uma bebê relativamente tranquila durante o dia, mas as noites eram desafiadoras. Chorava a cada 2 horas, exigindo mamadas e trocas de fraldas. Larissa, ainda se recuperando do parto, ficava exausta. Na primeira noite, Antônio ouviu o choro vindo do quarto ao lado. Hesitou por alguns minutos, depois se levantou e bateu suavemente na porta. "Posso ajudar?" perguntou, encontrando Larissa tentando acalmar Zoe. "Ela não para de chorar. Já mamou, já troquei a fralda. Não sei mais o que fazer." "Deixe-me tentar." Antônio pegou Zoe no colo e começou a caminhar pelo quarto, murmurando baixinho. Para surpresa de ambos, ela se acalmou gradualmente. "Como você fez isso?" perguntou Larissa impressionada. "Não sei, apenas conversei com ela." "Sobre o quê?" "Sobre como ela é importante, como estamos felizes que ela esteja aqui." Larissa sentiu o coração se apertar. Ver Antônio com a filha nos braços, falando com aquela ternura que ela nunca havia presenciado, mexia com algo profundo dentro dela. "Você é um pai natural", disse ela suavemente. "Estou aprendendo. Nós dois estamos." A partir daquela noite, eles estabeleceram uma rotina não planejada. Antônio assumiu os cuidados noturnos, permitindo que Larissa descansasse entre as mamadas. Durante o dia, ele observava atentamente como ela cuidava de Zoe, absorvendo cada detalhe. "Você não precisa fazer isso", disse Larissa uma manhã, encontrando-o preparando uma mamadeira na cozinha às 5 da manhã. "Quero fazer, ela é minha filha também." "Sim, mas você tem trabalho. O trabalho sempre estará lá. Esses momentos com ela são únicos." Larissa se apoiou no balcão da cozinha, observando-o testar a temperatura do leite no pulso, exatamente como ela havia ensinado. "Você mudou", disse ela. "Como assim?" "Antes você era impaciente. Tudo tinha que ser rápido, eficiente. Agora você gasta 20 minutos apenas para preparar uma mamadeira. Ela merece que eu dedique tempo a ela." "E eu?" A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter. Antônio parou o que estava fazendo e olhou para ela. "Você também merece", disse ele quietly. "Sempre mereceu." O momento foi interrompido pelo choro de Zoe. Antônio subiu para alimentá-la, deixando Larissa sozinha na cozinha, processando as palavras que havia muito tempo esperava ouvir. Conforme as semanas passavam, a convivência se tornava mais natural. Antônio começou a participar ativamente dos cuidados com Zoe. Dava banho, trocava fraldas, fazia-a dormir. Larissa, por sua vez, assumiu naturalmente o papel de ensinar e orientar, paciente com os erros iniciais dele. "Não, assim não", disse ela uma tarde, observando Antônio tentar colocar a fralda em Zoe. "Deixe-me mostrar." Ela se posicionou ao lado dele, suas mãos guiando as dele. A proximidade física, que havia sido evitada por meses, agora acontecia naturalmente através dos cuidados com a bebê. "Viu? Primeiro você dobra assim, depois fixa aqui. Suas mãos são muito mais delicadas que as minhas", observou ele, consciente do perfume suave dela. "Você vai pegar o jeito. É questão de prática." "Larissa, sim, obrigado por me ensinar, por me dar a chance de ser pai." Ela olhou para ele, vendo sinceridade em seus olhos. "Você não está sendo pai por minha causa, Antônio. Você está sendo pai porque escolheu ser. Escolhi porque você me mostrou que eu podia ser." Esses pequenos momentos de intimidade emocional se tornaram mais frequentes. Durante as mamadas noturnas, eles conversavam baixinho para não acordar. "Zoe." Antônio contava sobre sua infância, sobre como havia construído sua empresa, sobre os medos que sempre carregou de não ser bom o suficiente.
Minha mãe sempre dizia que eu era muito duro comigo mesmo, disse ele uma noite, observando Zoe mamar tranquilamente. Acho que ela tinha razão. Você é exigente consigo mesmo, concordou Larissa. Mas isso te trouxe até aqui. Até onde? Uma mansão vazia, onde eu vivia sozinho. Até ser pai da Zoe. Até descobrir que pode ser mais do que apenas um empresário bem-sucedido. E você? Não sente que desperdiçou sua vida cuidando da casa de um homem que mal olhava para você? Larissa considerou a pergunta. Não foi. Desperdício. Me trouxe até ela também. Você ainda quer abrir sua floricultura? Algum dia, quando ela for maior, talvez. Posso ajudar, financeiramente, quero dizer. Antônio, não é caridade. É o que famílias fazem. Apoiam os sonhos umas das outras. Somos uma família? A pergunta ficou no ar entre eles. Antônio olhou para Larissa, depois para Zoe em seus braços. Não sei definir o que somos, admitiu ele. Mas sei que não quero que seja temporário. Durante o segundo mês, estabeleceram uma rotina mais estruturada. Antônio trabalhava de manhã enquanto Larissa cuidava de Zoe. À tarde, ele assumia os cuidados da bebê enquanto Larissa descansava ou cuidava da casa. As noites eram divididas igualmente entre eles. Você deveria sair um pouco, disse Larissa uma tarde, vendo-o brincando com Zoe no tapete da sala. Encontrar os amigos, ir a um restaurante. Não quero sair. Antônio, você praticamente não saiu de casa em 2 meses. E você saiu? Não, mas eu... Você o quê? Está menos presa que eu? Ela não tinha resposta para isso. A verdade era que nenhum dos dois queria sair. A vida doméstica, que deveria ser temporária, havia se tornado um refúgio para ambos. Podemos sair junto, sugeriu ele. Os 3, levar Zoe para o parque ou para almoçar. As pessoas vão ver. E daí? Deixem ver. Foi assim que fizeram sua primeira saída como família. Antônio escolheu um restaurante discreto, mas aconchegante. Larissa se arrumou com cuidado, escolhendo um vestido azul claro que realçava seus olhos. Você está linda, disse Antônio quando ela desceu as escadas carregando Zoe. Obrigada. Você também está bem. Era a primeira vez que se comportavam como um casal em público. Antônio a tratava com carinho, ajudava com Zoe, conversava naturalmente. Qualquer pessoa que os observasse assumiria que eram uma família feliz. Sua filha é linda, comentou a garçonete. Puxou aos 2. Obrigada, respondeu Larissa, corando ligeiramente. Primeira saída depois do nascimento? Perguntou a mulher. Sim, respondeu Antônio, sem hesitar. Estamos nos aventurando. No caminho de volta, Larissa estava silenciosa. Você está bem? Perguntou Antônio. Você disse que estamos nos aventurando, como se fôssemos um casal. Não somos? Eu não sei. Às vezes parece que sim, mas depois lembro que você nunca disse que me quer, apenas que quer tentar ser uma família. Antônio estacionou o carro na garagem e se virou para ela. Larissa, eu... Não precisa explicar, eu entendo. Você quer ser pai da Zoe e eu faço parte do pacote. Não é assim. Como é, então? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei ainda, admitiu finalmente. Mas sei que, quando imagino você indo embora, sinto algo que não consigo definir. Medo? Mais que medo. É como se uma parte de mim fosse embora também. Larissa sentiu o coração acelerar. Antônio. Não vou forçar nada, disse ele, rapidamente. Apenas fique pelo tempo que conseguir. Vamos ver onde isso nos leva. Está bem, sussurrou ela. Naquela noite, depois de colocar Zoe para dormir, eles se encontraram na cozinha. Antônio preparava um sanduíche enquanto Larissa fazia chá. Você sabe que hoje foi nossa primeira saída como família, comentou ele. Eu sei, foi agradável. Agradável? Muito agradável, corrigiu ela sorrindo. Podemos fazer isso mais vezes. Sair, passear, agir como... Como o quê? Como uma família de verdade. Somos uma família de verdade, Antônio. Talvez não tradicional, mas real. Ele se aproximou dela, que estava encostada no balcão.
Larissa, eu gostaria de... Posso te abraçar? A pergunta a surpreendeu. Desde a noite em que Zoe foi concebida, não havia havido contato físico entre eles, além dos momentos acidentais durante os cuidados com a bebê. Pode, sussurrou ela. Antônio a envolveu em seus braços e ela apoiou a cabeça em seu peito. Era um abraço casto, mas profundamente íntimo. Ela podia sentir os batimentos do coração dele, o cheiro familiar de sua pele. Eu senti sua falta, disse ele baixinho. Durante todos esses meses eu senti sua falta. Eu também senti a sua. Podemos tentar de novo, não como patrão e empregada, mas como nós. Larissa se afastou ligeiramente para olhar em seus olhos. Quem somos nós, Antônio? Duas pessoas que criaram uma vida juntas, que estão aprendendo a ser pais, que talvez possam aprender outras coisas também. Que outras coisas? Como ser felizes, como ser uma família, como o quê? Como amar, disse ele, finalmente admitindo o que vinha sentindo há semanas. Você acha que pode me amar? Acho que já amo. Só não sabia o que era esse sentimento. Larissa sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Antônio, você não precisa dizer nada agora. Só não desista de nós ainda. Não vou desistir. Ele a beijou suavemente, um beijo diferente daquele de meses atrás. Aquele havia sido de paixão e desejo. Este era de ternura e promessa. Vamos devagar, disse ela quando se separaram. Devagar, concordou ele. Mas o destino tinha outros planos. Nas próximas semanas, eventos inesperados testariam essa nova proximidade e forçariam ambos a enfrentar verdades sobre seus sentimentos que preferiam manter escondidas. O terceiro mês com Zoe trouxe novas descobertas. Ela começou a sorrir, a reconhecer rostos, a interagir mais. Antônio ficava extasiado com cada pequeno marco de desenvolvimento. Olha, ela está tentando pegar o chocalho, disse ele excitadamente uma manhã. Está mesmo, concordou Larissa, rindo da empolgação dele. Você acha que ela está se desenvolvendo normalmente? Está sim. Cada bebê tem seu ritmo. Mas ela é muito inteligente, não acha? Olha como ela me observa quando falo: Antônio, você está sendo um pai coruja. Sou mesmo? Completamente, e é lindo de se ver. Durante esse período, a intimidade entre eles cresceu naturalmente. Pequenos toques, sorrisos compartilhados, momentos de cumplicidade. Antônio começou a tratá-la como uma igual, pedindo sua opinião sobre negócios, conversando sobre seus planos futuros. Pensei em expandir a empresa para o mercado europeu, disse ele uma noite, enquanto jantavam juntos. O que você acha? Acho que você tem capacidade para isso, mas vai exigir muito tempo e viagens. É verdade, talvez não seja o momento certo. Por causa da Zoe? Por causa de vocês duas. Não quero ficar longe. Você mudou mesmo, observou ela. Como assim? Antes, você teria mergulhado de cabeça na expansão, independente de qualquer coisa. Agora você considera como isso afetaria a família. A família se tornou mais importante que o negócio. Quando foi que isso aconteceu? Antônio pensou por um momento. Acho que foi quando segurei Zoe pela primeira vez. Ou talvez quando vi você ensinando-a a mamar. Ou quando acordei uma manhã e percebi que vocês duas tornaram esta casa um lar. Antônio, eu te amo, Larissa. Não sei quando começou, mas sei que é verdade. Eu também te amo, disse ela, finalmente admitindo o que sentia há muito tempo. Mesmo depois de tudo que fiz, especialmente depois de tudo que você se tornou. Eles se beijaram ali, na mesa de jantar, com Zoe dormindo no bebê conforto, ao lado deles. Era um beijo que selava não apenas o amor entre eles, mas a promessa de um futuro juntos. Mas como em toda a história de amor verdadeira, o maior teste ainda estava por vir. E viria de onde menos esperavam, da pequena Zoe, que sem saber seria a catalisadora para a decisão mais importante de suas vidas. 3 semanas depois dessa declaração mútua de amor,
Quando tudo parecia encaminhar-se para um final feliz, um evento inesperado balançaria os alicerces da família que haviam construído e forçaria todos a enfrentar seus medos mais profundos. O amor declarado entre Antônio e Larissa trouxe uma leveza nova à casa. Nos dias seguintes à confissão mútua, eles se permitiram pequenos gestos de carinho que antes eram impensáveis. Mãos que se encontravam ao passar o café, beijos na testa antes de dormir, abraços que duravam um pouco mais que o necessário. Zoe, agora com 3 meses, estava cada vez mais esperta e interativa. Sorria para os pais, reconhecia suas vozes e começava a balbuciar sons que derretiam o coração de Antônio. A rotina familiar havia se estabelecido perfeitamente, criando uma bolha de felicidade que parecia inquebrantável. Mas foi numa manhã de quinta-feira que essa bolha quase estourou de forma dramática. Antônio estava no escritório, numa reunião importante com investidores europeus sobre a expansão da empresa. Apesar dos números promissores e das oportunidades lucrativas, sua mente vagava constantemente para casa, para Larissa e Zoe. Senhor Cardoso, chamou seu sócio Carlos, o que acha da proposta de Paris? Desculpe, disse Antônio, voltando a atenção para a reunião. Pode repetir? Carlos o encarou com curiosidade. Antônio jamais se desconcentrava em reuniões importantes, mas ultimamente parecia ter a cabeça em outro lugar. Está tudo bem? Sim, claro, continue. Mas uma inquietação crescia em seu peito, uma urgência inexplicável de estar em casa. Às 11h30 da manhã, quando faltavam apenas 30 minutos para o fim da reunião, seu telefone tocou. Era Larissa. Com licença, disse ele, atendendo rapidamente. Larissa, está tudo bem? Antônio... A voz dela estava trêmula, carregada de pânico. Preciso que você venha para casa agora. O que aconteceu? É a Zoe. Ela engasgou com o leite durante a mamada. Não conseguia respirar. Está bem agora? Está, mas foi terrível. Eu nunca passei tanto medo na vida. Estou indo para casa. Já ligou para o médico? Já. Ele disse que se ela está respirando normalmente agora, não precisa levar ao hospital, mas eu preciso que você esteja aqui. Já estou saindo. Antônio se desculpou com os investidores, pediu a Carlos para assumir o restante da reunião e correu para casa como nunca havia corrido. Encontrou Larissa na sala, com Zoe dormindo tranquilamente em seus braços. Ela havia chorado. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Como ela está? Perguntou ele, verificando imediatamente se a respiração da bebê estava normal. Está bem, respirando perfeitamente. O médico disse que foi apenas um engasgo comum, que pode acontecer com qualquer bebê. E você, como está? Melhor agora que você está aqui. Larissa se apoiou nele, sentindo a segurança de seus braços. Antônio, eu nunca senti tanto medo na vida. Quando vi que ela não conseguia respirar, pensei que ia perdê-la. Mas não perdeu. Você fez tudo certo. Ela está bem. Eu coloquei ela de barriga para baixo e bati nas costas, como a enfermeira ensinou. Funcionou, mas foram os segundos mais longos da minha vida. Antônio a envolveu em seus braços, cuidadoso para não acordar Zoe. Você foi corajosa, foi uma mãe. Eu estava tão assustada. Qualquer mãe ficaria. O importante é que você soube o que fazer. Eles ficaram ali, abraçados com Zoe segura entre eles. O susto havia sido grande, mas também havia reforçado algo que ambos já sabiam. Eles eram uma família. Obrigada por ter vindo, sussurrou Larissa. Sempre vou vir quando você precisar de mim. Sempre? Sempre. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, Antônio não sabia que o sempre de Larissa tinha prazo de validade. Nas semanas seguintes ao susto, a vida voltou ao normal. Zoe continuou se desenvolvendo perfeitamente, e o incidente passou, a ser apenas uma lembrança assustadora que os havia unido ainda mais. Antônio se tornou ainda mais presente, ainda mais cuidadoso, ainda mais apaixonado pela filha e pela mulher que amava. Larissa, por sua vez, parecia mais tranquila, mais segura em seu papel de mãe. O susto havia sido um teste que ela passou com sucesso,
provando a si mesma que era capaz de proteger a filha. Mas conforme Zoe completava 4 meses, depois 5, uma realidade começou a se impor. Larissa estava completamente recuperada do parto. Fisicamente, emocionalmente, ela estava pronta para retomar sua vida. E isso significava que era hora de partir. A primeira vez que ela mencionou o assunto foi numa manhã de sábado, enquanto tomavam café da manhã juntos. Zoe estava em sua cadeirinha, brincando com um chocalho colorido. Antônio, disse Larissa, hesitante. Preciso conversar com você sobre uma coisa. Claro, o que foi? Eu acho que já é hora de eu ir embora. Antônio quase engasgou com o café. Como assim? Zoe já tem 5 meses, eu já estou completamente recuperada. O acordo era eu ficar até me recuperar do parto e... Que acordo, Larissa? Nós nos declaramos amor mútuo. Somos uma família. Somos, mas isso não muda o fato de que eu preciso reconstruir minha vida. Sua vida é aqui, conosco. Minha vida é com vocês, mas não necessariamente aqui. Não estou entendendo. Larissa suspirou como se estivesse se preparando para essa conversa há semanas. Antônio, quando eu decidi ficar grávida, quando recusei sua sugestão de interromper a gravidez, eu sabia que teria que enfrentar as consequências. Uma delas era voltar para casa e assumir a maternidade diante da minha família. Mas você não precisa mais fazer isso. Você tem uma casa aqui, tem uma família aqui. Tenho, mas não posso simplesmente desaparecer da vida dos meus pais. Eles nem sabem que Zoe existe. Então traga-os aqui, ou nós vamos visitá-los. Não é assim tão simples. Por que não? Larissa olhou para ele com uma expressão triste. Porque nós somos de mundos diferentes, Antônio. Você é um empresário bem-sucedido. Eu sou uma doméstica. Você tem uma mansão. Eu venho de uma família humilde. Você pode oferecer tudo para Zoe. Você é a mãe dela. Isso é mais importante que qualquer coisa que eu possa oferecer. Mas não é suficiente. Por que não? Porque Zoe merece conhecer de onde ela veio. Merece conhecer os avós, os tios. Merece saber que não é apenas filha de um homem rico, mas também de uma família que a ama. Ela pode ter as duas coisas. Pode, mas não assim. Como assim? Morando aqui, sendo sustentada por você, sendo tratada como uma empregada que virou mãe do seu filho. Você não é uma empregada, mas foi. E é assim que todo mundo vai me ver. É assim que eu me vejo às vezes. Antônio se levantou da mesa agitado. Larissa, isso é ridículo. Você é a mulher que eu amo. Sou. Mas também sou a mulher que trabalhou para você, que morava no quarto de empregada, que você só notou quando ficou grávida. Isso não é verdade. Não é? Então por que você nunca demonstrou interesse por mim antes? Porque eu achava que não era apropriado. Exato. Não era apropriado o patrão se envolver com a empregada, mas ficou apropriado quando ela engravidou. Larissa, você está distorcendo tudo. Estou? Ou estou apenas sendo realista? Antônio se sentou novamente, tentando processar a conversa. O que você quer, Larissa? Quero voltar para casa. Quero apresentar Zoe para minha família. Quero reconstruir minha vida. E eu? E nós? Você sempre vai ser o pai da Zoe. Sempre vai fazer parte da nossa vida. Mas à distância, se necessário. E o que sente por mim? Eu te amo. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. Mas o amor às vezes não é suficiente. Por que não? Porque o amor precisa de base sólida. Precisa de igualdade, de parceria, de certeza de que estamos juntos pelos motivos certos. Quais seriam os motivos errados? Você estar comigo porque sou mãe da sua filha. Eu estar com você porque me oferece segurança financeira. Você acha que é isso? Eu não sei. E enquanto não souber, não posso ficar. E então vá descobrir, disse Antônio, surpreendendo a si mesmo com a calma da voz. Vá para casa, apresente Zoe para sua família, tome seu tempo, mas não desista de nós. Não estou desistindo. Estou me dando tempo para ter certeza. E eu? Também tenho direito a tempo para ter certeza? Tem todo o tempo que precisar.
E se eu descobrir que não consigo viver sem você, então você vai atrás de mim. E se você descobrir que não consegue viver sem mim, então eu volto. Quando você pretende partir? Semana que vem. Tão cedo? Quanto mais eu adiar, mais difícil vai ser. Para você ou para mim? Para nós dois. Antônio olhou para Zoe, que continuava brincando alegremente, alheia à conversa que mudaria sua vida. Ela vai sentir minha falta? Vai. Mas vocês podem se visitar. Podem conversar. Por videochamada. Podem... Não é a mesma coisa. Não é. Mas é o que temos por enquanto. Larissa, eu não quero que você vá. Eu sei, eu também não quero ir. Mas preciso. Por quê? Porque preciso ter certeza de que se eu ficar, é porque realmente quero estar aqui, e não porque não tenho outra opção. Você sempre teve outras opções. Não, eu estava grávida, sem dinheiro, sem perspectiva. Você foi minha única opção. E agora? Agora eu me recuperei. Agora eu posso trabalhar, posso reconstruir minha vida. Agora eu tenho opções. E se uma dessas opções for ficar longe de mim? Então é porque não éramos para ser. E se for voltar para mim? Então vamos construir algo verdadeiro. Algo baseado em escolha, não em necessidade. Antônio ficou em silêncio por um longo tempo, observando a filha, depois a mulher que amava. Finalmente, suspirou. Quanto tempo? Você precisa? Não sei, talvez alguns meses, talvez mais. E se eu não conseguir esperar? Então você vai atrás de mim. E se eu não for? Então eu vou saber que não era amor verdadeiro. Larissa, isso é um teste? Não, é uma necessidade. De quem? Minha, sua, da Zoe. Por que da Zoe? Porque ela merece pais que estão juntos porque se amam, não porque se sentem obrigados. Eu não me sinto obrigado. Tem certeza? Antônio abriu a boca para responder, mas hesitou. A hesitação foi suficiente para Larissa. Pronto, disse ela com lágrimas nos olhos. Você hesitou. Nem você tem certeza. Eu hesitei porque é uma pergunta difícil, porque é difícil separar o amor que sinto por você do amor que sinto por nossa filha. Exatamente. E enquanto você não conseguir separar, não podemos estar juntos. Por que não? Porque eu preciso saber que você me ama por mim, não por ela. E como eu posso provar isso? Deixando-me ir. Se você me ama realmente, você vai lutar por mim. Vai vir atrás de mim. Vai me provar que sou mais que apenas a mãe da sua filha. E se eu não conseguir provar? Então nós dois vamos saber a verdade. Que verdade? Que o que sentimos é gratidão, não amor. Larissa, eu sei que te amo. Então me prove, não com palavras, mas com ações. Como? Deixando-me ir, e depois decidindo se vale a pena lutar por mim. Naquela noite, Antônio mal conseguiu dormir. Larissa também passou a noite em claro, arrumando suas poucas coisas e despedindo-se mentalmente da casa que havia se tornado um lar. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Antônio tentou mais uma vez. Você tem certeza de que quer fazer isso? Tenho. Não posso mudar sua opinião? Não. E se eu disser que te amo mais que tudo na vida, então você vai provar indo atrás de mim. Larissa, eu não sei como viver sem vocês duas. Você vai aprender, e se não conseguir, vai saber o que fazer. Você vai levar Zoe? Claro. Ela é minha filha. Nossa filha. Sim, e você pode visitá-la sempre que quiser. Não é a mesma coisa. Não é, mas é o que temos por enquanto. Por enquanto? Até decidirmos o que queremos realmente. Eu já sei o que quero. Antônio se levantou da mesa e foi até a janela, observando o jardim que Larissa tanto amava cuidar. Você vai deixar suas plantas? Vou. Você pode contratar alguém para cuidar delas. Não quero contratar ninguém. Quero você. Larissa, por favor. Antônio, não torne isso mais difícil do que já é. Está sendo difícil para você também? Está sendo a coisa mais difícil que já fiz na vida. Então não faça. Preciso fazer. Por quê? Porque se eu não fizer, vou passar o resto da vida me perguntando se você me ama, ou se apenas se acostumou comigo. E se eu for atrás de você? Então eu vou saber que é amor.
E se eu não for? Então, eu vou saber que não era. Larissa, eu tenho medo. Medo de quê? De que você não volte, de que encontre alguém melhor, de que descubra que não me ama. E eu tenho medo de que você não venha, de que descubra que não me ama, de que se conforme com a distância. Então nós dois estamos assustados. Estamos. No dia seguinte, Antônio acordou cedo e encontrou Larissa na cozinha, dando mamadeira para Zoe. Era uma cena doméstica que ele havia se acostumado a ver, mas que sabia que seria uma das últimas. Posso segurar ela? Perguntou. Claro. Antônio pegou Zoe no colo e a observou mamar tranquilamente. Ela não sabe que hoje é um dia especial. Não sabe. E é melhor assim. Larissa, eu não sei como me despedir de vocês. Não se despeça. Diga até logo. Ou você pode vir conosco para Recife, conhecer minha família, me cortejar de verdade. Larissa, você está me dando um ultimato? Não. Estou te dando uma oportunidade. De fazer o quê? De escolher. Pela primeira vez você pode escolher se quer ficar comigo ou não. Eu já escolhi. Escolheu por obrigação. Porque engravidei. Porque estava aqui, porque era conveniente. Não foi por obrigação. Não foi? Então por que você nunca me procurou antes? Porque eu era sua empregada. Porque não era do seu nível social. Porque não era conveniente. Isso não é verdade. Não é? Então por que agora é diferente? Porque agora eu sei que te amo. Mas amor não é só sentimento. Reação é escolha, é coragem. Você está sendo corajosa agora? Estou. Estou sendo corajosa o suficiente para arriscar perder você, para descobrir se realmente te tenho. E se você perder? Então pelo menos vou saber a verdade. Que verdade? Que o que tínhamos não era forte o suficiente para durar. E se não perder? Então vamos construir algo que vai durar para sempre. Larissa, você tem certeza de que isso é necessário? Tenho. Quero que nossa filha cresça vendo pais que se amam de verdade, não pais que ficaram juntos por conveniência. Vou para Recife com vocês. Vou conhecer sua família. Vou te conquistar de novo. Quando? Assim que organizar as coisas aqui. Antônio, você tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em muito tempo eu tenho certeza de alguma coisa. Do quê? De que te amo. De que quero passar o resto da vida com você. De que nossa família vale qualquer sacrifício. Mesmo que isso signifique deixar sua vida aqui, minha vida é você e Zoe. O resto é apenas cenário. E assim, com a decisão tomada, Antônio começou a entender que o amor verdadeiro não era sobre manter as pessoas por perto, mas sobre escolhê-las todos os dias. E ele havia escolhido Larissa. Não porque ela era mãe de sua filha, mas porque ela era a mulher que ele amava. Agora era hora de provar isso. Em Recife, longe de sua zona de conforto, longe de sua vida estabelecida, mas perto do que realmente importava sua família. A família que ele havia escolhido. A família que ele iria escolher todos os dias para sempre. Um mês depois, Antônio estava sentado na varanda da casa simples de Dona Maria, mãe de Larissa, no bairro de Casa Amarela, em Recife. O calor nordestino ainda o incomodava, mas já não era o suplício dos primeiros dias. Zoe dormia tranquilamente em seu colo, acostumada aos sons da rua e ao ritmo diferente da nova vida. Ela está se adaptando bem, disse seu Joaquim, pai de Larissa, se aproximando com 2 cervejas geladas. Melhor que eu, admitiu Antônio, aceitando a bebida. Rapaz, você está indo bem. Há 2 semanas atrás você não sabia nem pegar ônibus. Antônio riu. Era verdade. Nos primeiros dias em Recife, ele havia se sentido completamente perdido. Acostumado com motorista, casa grande e todas as facilidades que o dinheiro proporcionava, adaptar-se à vida simples da família de Larissa havia sido um choque maior do que imaginava. Seu Joaquim, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor acha que Larissa está feliz? O homem mais velho observou o genro por um momento. Rapaz, minha filha está radiante. Nunca vi ela assim.
Naquele momento, Larissa apareceu na varanda, secando as mãos no pano de prato. Estava usando um vestido simples, amarelo, que Antônio nunca havia visto antes. Ela estava ainda mais bonita do que ele lembrava. Larissa pegou Zoe e começou a amamentá-la ali mesmo na varanda. Antônio observou a cena com ternura. Sua filha, a mulher que amava, a simplicidade do momento, tudo era perfeito. Antônio, disse Larissa, ainda amamentando. Sim, obrigada. Por quê? Por ter escolhido a gente. Eu que agradeço. Por quê? Por ter me ensinado o que é amor verdadeiro. Eu te ensinei? Você e Zoe. Vocês me ensinaram que o amor não é sobre possuir, é sobre cuidar. E você aprendeu? Estou aprendendo. Todos os dias. Larissa, eu tenho uma coisa para te dizer. O quê? Eu quero me casar com você. Sério? Sério. Quero que seja oficial. Quero que todo mundo saiba que você é minha mulher. Antônio, você tem certeza? Só tenho. Você quer se casar comigo? Claro que quero. Mesmo que seja um casamento simples, especialmente se for um casamento simples. Na igreja do bairro? Na igreja do bairro. Então está decidido. Vamos nos casar. E vamos ser felizes. Para sempre? Para sempre. E assim, na varanda simples da casa de Dona Maria, com Zoe mamando tranquilamente no colo da mãe, Antônio entendeu que havia encontrado o que sempre procurou: uma família. Uma família que não foi construída por obrigação ou conveniência, mas por amor verdadeiro. Meses depois, na pequena igreja do bairro, com toda a comunidade presente, Antônio e Larissa se casaram. Ele usava um terno simples, comprado na loja da pequena cidade. Ela usava o vestido de noiva da mãe, cuidadosamente, reformado pelas tias. Zoe dormia no colo da avó, alheia à importância do momento. Quando o padre perguntou se Antônio aceitava Larissa como esposa, ele respondeu com a voz firme: aceito. Para sempre. Quando perguntou se Larissa aceitava Antônio como marido, ela respondeu com lágrimas nos olhos: aceito. Para sempre. E assim, longe do mundo que um dia conheceram, Antônio e Larissa selaram uma vida nova. Uma vida baseada não no que tinham, mas no que sentiam. Uma vida onde o amor era medido não pela conta bancária, mas pela capacidade de cuidar um do outro. Alguns anos depois, quando Zoe já corria pela casa em Londrina, chamando papai e mamãe. Quando Antônio já era conhecido na família de Larissa como o genro preferido de seu Joaquim, quando Larissa voltou a cuidar de suas plantas no quintal ensolarado, eles se deram conta de que haviam encontrado algo que o dinheiro não podia comprar: a felicidade. Uma felicidade simples, cotidiana, feita de pequenos gestos e grandes amores. Uma felicidade que não dependia de nada além deles mesmos e da família que haviam escolhido construir juntos. E toda noite, quando colocavam Zoe para dormir, quando se abraçavam na cama aconchegante, quando sentiam o calor um do outro, eles sabiam que haviam feito a escolha certa. Haviam escolhido o amor. E o amor havia escolhido eles de volta. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.